Olá, saudações a todos. Como eu já disse no primeiro vídeo e no vídeo anterior, meu nome nesta terra é Ricardo Galotti. Há pelo menos 30 anos faço um trabalho espiritual de acordamento, ou seja, procuro mostrar aos humanos como voltarem a ser livres e conscientes. Certa vez, após um ritual de meditação, foi-me revelado o nome espiritual que todos nós temos, pois não somos de origem terrestre, somos justamente de origem extraterrestre. E onde estávamos, tínhamos um nome. E por vezes, algumas pessoas têm esse nome revelado, como foi no meu caso. O nome é Atlon Azael. E desde a infância, sempre tive no meu eu, já com noção de acordamento, que a minha origem seria da galáxia de Andrômeda. Mas nada me foi confirmado. Apesar de hoje eu entender que não importa o nome, importa quem nós somos. Até onde sei, como terapeuta holístico, médium, o meu trabalho nesta terra é de levar ensinamentos ou fatos para que os cérebros sejam utilizados para pensar pensamentos que tenham o intuito de libertar as almas presas neste corpo, neste cativeiro, nessa escuridão de trevas, ou o que podemos chamar de ignorância. Vamos falar hoje, ou melhor, o tema desta aula é o que é a ignorância. Ignorância é não saber de nada, viver como zumbi, viver à margem da vida, não buscar conhecimento, não buscar saber sobre você mesmo, o que é você, quem é você. Isso é apenas uma pequena passagem de explanação que será o tema de outra aula. Meu trabalho é procurar fazer com que usem o máximo seus cérebros, adquirindo, assim, a capacidade de julgamento, ou seja, adquirir o discernimento, que significa saber julgar. Pois bem, vamos lá. Religiões, esoterismos, dogmas, psicologias, filosofias, politicagens, sempre ensinam a vocês que não devemos julgar. Mas, contradizendo os ensinamentos, ou seja, contradizendo o que sempre nos ensinaram sobre o livre-arbítrio, que em definição da língua quer dizer livre julgamento, ou seja, arbitrar. O juiz de direito arbitra uma sentença. O juiz de futebol arbitra sobre as falhas do jogo ou dos jogadores. O governo arbitra também
te julgando como mais um escravo ou androide capaz de carregar fardos pesados e mal ganhando para comer. As religiões te julgando como um serviçal, gado, ovelhas, se utilizando de sua ignorância momentânea, com a finalidade de principalmente tirar de você o máximo de dinheiro. O banco te julga, né, como um idiota, e faz empréstimos, caso vocês não saibam, de um dinheiro que não existe. Não existe porque no meio financeiro, qualquer valor em dinheiro emprestado deve ter um respaldo em ouro. E isso não acontece. Depois, cobram juros absurdos, sugando você até o osso. O pior de tudo é que, autorizados pelo dito governo e pelo Banco Central, pior ainda, nada fazem para coibir esses atos, sem respeitar o cidadão, as escolas, colégios, faculdades, cursos, te julgam como sendo apenas mais um robô, a serviço do Estado. Te preparam para uma vida de escravidão. Existem segredos que você precisa buscar, estudar a respeito. O que são esses segredos? Talvez alguns de vocês possam dizer que não julgam. Ou eu não faço isso, pois eu digo faz sim, eu não faço aquilo, você faz sim. Nesse exato momento, tenho certeza, você pode estar me julgando, dizendo, esse cara é doido da cabeça, é maluco. Ou seja, lá, o que ocorre em seu julgamento, quem por acaso julgou Cristo a ir para a crucificação? É claro que é uma metáfora, mas é um julgamento. Foram vocês. Estão percebendo? Eu também estou julgando como vocês serem incapazes de entender o que digo. E também que alguns poucos consigam entender as propagandas da TV, nas mídias em geral. Te julgam como um bando de babaca, né? E que infelizmente está assim, que compram de tudo o que eles oferecem. O cara vende um terreno no céu, aí vai um doido e compra. O outro compra o terreno em alto mar, o outro compra o esperma do Elvis Presley, é capaz de algum dia comprarem as fezes do Papa, sem ofensa. Mas é a realidade em que estão vivendo. Julgar é ter a capacidade de ver que o bispo, o Papa, o pastor, ou seja lá o mestre, ou ainda o artista, o ator, o jogador de futebol, não são nada, não passam de figurinhas carimbadas em cujos quais tantas religiões como governos usam da mesma maneira para iludir você, que não acorda, não procura acordar. E como ainda não conseguiram essa capacidade de distinguir ou julgar o certo do errado, acreditam simplesmente, sem nenhum argumento contrário, um dos motivos que te levam a essa caminhada escura, obscura. Vejam bem, até os livros chamados de sagrados julgam o povo ou o ser humano como tolos. Todo o conteúdo das escrituras sagradas mostra, ou das escritas, mostra justamente como é a consideração para com vocês humanos. Vamos julgar também, porque vocês são tratados dessa forma, entendeu? Por que vocês são tratados dessa forma? Porque justamente quem escreveu os livros sagrados, ou os que têm mais cultura, sabem e conseguem ver como as vossas atitudes são incoerentes, insensatas,
quantos erros vêm sendo cometidos justamente pela incapacidade de julgamento entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, ou ainda entre o bom e o ruim. Vocês podem perguntar, e como fazer para ter esse discernimento? Bom, creio ser necessário vocês buscarem em primeiro lugar o plano espiritual. Buscarem a verdade. Se ficarem presos a religiões, dogmas ou conceitos, sem ficarem presos a esses dogmas, religiões ou conceitos, isso é ser livre. Buscar, tirando de tudo o melhor, ou adquirindo a capacidade de ter e ver o que é bom e o que não é. E o que também ajuda é estudar, ler muito, sempre de mente aberta, porque é justamente ela que te aprisiona. Portanto, agindo dessa maneira, você consegue se livrar da mente contaminada pela sociedade, onde estão inclusos principalmente os pais e os familiares, te levando sempre a essa condição de prisão, quando eles mesmos são prisioneiros e não aceitam, já te julgando que você seja diferente deles. Outro porém, será que esse personagem chamado Deus arbitra contra você? Te criou ou gerou como alma, como essência divina, espírito, como um idiota? Acho que tem coisa errada aí, não? Como um androide que precisa ser programado e colocou você aqui à deriva, permitindo que seja programado de qualquer maneira? Creio que esse julgamento esteja incorreto. A Bíblia diz que não fomos feitos por esse Deus, mas por seres extraterrestres. Por isso o texto fala, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando o certo deveria ser, faço o homem à minha imagem e semelhança. Porém, aqui também está um erro. Desculpem. Isso é estar julgando com coerência e sensatez. No entanto, esse texto não poderia dizer, faça o homem à minha imagem e semelhança, porque não somos fisicamente a imagem e semelhança dele. Veja bem, a capacidade de discernir é mostrar que esse Criador não tem forma física. Ele é luz, é energia vibrante, ou seja, essa energia não tem forma. Ele é uma consciência, uma inteligência disforme. Portanto, como ele iria criar o corpo físico, a imagem e semelhança dele? A realidade e a capacidade de entendimento mostra que o corpo foi criado por alguém. No entanto, a força que mantém esse corpo em pé, vivendo, atuando, pensando, agindo, é justamente a fagulha divina. A presença da energia criadora, que de alguma forma foi colocada dentro de nós. Também preciso arbitrar, no sentido, é preciso arbitrar, posso eu arbitrar, né? No sentido de que, qual o motivo real para que esse gerador ou criador, ou esses extraterrestres, da mesma maneira, nos mantêm em cativeiro? Por quê? Para quê? Já pensou? Qual a finalidade disso? Ninguém ainda sabe. Com discernimento, podemos dizer que ainda nada sabemos. Claro que sim. Dizer que ainda não sabemos ou saberemos. Claro que sim, né? Ou tudo isso não passa de ilusão. Nenhum ser extraterrestre nos criou, nem Deus, nem Criador. Apenas somos um acontecimento da natureza. Somos apenas uma célula que se desenvolveu diferenciada pela inteligência, cujas outras formas viventes conosco não têm. Vejam o que é pensar livre. É esse o intuito do meu trabalho. Fazer com que vocês pensem livres, não fiquem presos a conceitos que muitas vezes não sabemos se está certo.
Esse pensar livre é ter a capacidade de pensar e julgar. Esse é o discernimento. Que tal vocês começarem a fazer algumas mudanças em vossas vidas, né? Em vossos caminhos? Só assim, com toda certeza, teremos e seremos melhores do que hoje, onde todos terão a capacidade e o discernimento de entender que o que fizemos aqui, ou fazemos aqui, influencia o nosso futuro e dos que estão à nossa volta. Isso transformará a sociedade em uma sociedade muito melhor, tenha certeza disso, do que a que temos hoje. Bem, eu não gosto muito de enrolar muito, nem de fazer vídeo longo, mas gosto de deixar claro o que é ser um iconoclasta, como às vezes eu falo, que é desfazer mentiras, tudo que é ensinado, sem que você tenha a capacidade de julgamento. Bem, meus irmãos, saúdo a todos. Creio que coloquei alguma fagulha de discernimento para vocês. Pensem a respeito. Entendam que tudo é permitido, mas que nem tudo convém. Todos julgam o tempo todo. A questão é o fato dos julgamentos errados, transformando esses julgamentos em condenação. Quando você adquire esse tal de discernimento, você cria a capacidade de entender que podemos saber muito, mas que mesmo assim não sabemos nada. E eu sempre digo isso nas minhas escritas. Eu sei muito, eu estudei muito, tenho muita formação, mas tenho toda a certeza que ainda não sei nada. E muita gente fica dando palpite na internet, no Facebook principalmente, e não sabem nada. E acham que sabem alguma coisa. Acordem, minha gente. Está na hora. Até a próxima aula. Agradeço a todos pela presença, pela assistência. Desejo a todos muita paz e luz. Até breve.